O que é suplantar? É você tirar de você uma muda, algo que você tem. É transferível, suplante. Plante a semente em você, porque às vezes tem pessoas que vão receber a semente e não vai saber nem o que fazer com ela. Mas plante, experimente, viva e transfira. Coloque na vida das pessoas aquilo que você tem. E não pense só no macro, pense também no micro. Pense em coisas pequenas. Pense naquilo que está ao seu alcance, aquilo que você pode fazer. E você pode, amém? Vamos ler o texto, 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 11. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões, as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, imensuráveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o retirasse de mim, mas Ele me disse, o que Ele disse? É suficiente, ou minha graça te basta, ou basta você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu não me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que sou forte. Amém? Foi o 11 já? Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos super apóstolos, embora eu nada seja. Para ser rápido e objetivo, para quem Paulo estava falando, certo? Importante você pensar nisso. Ele estava falando para lá e para cá, sim ou não? Ele estava falando para eles, para nós e para além de nós, porque vai continuar falando, amém? Isso tem repercussão, são palavras vivas, eternas, e que é de Deus, e se é de Deus, é eterna. Tem todas as características, eu vou passar, você vai passar, nós vamos passar, mas as palavras permanecerão, ela continuará. E essas palavras são para além.
E o Evangelho é uma boa nova que se aplica, que se reaplica, que se renova, que se refaz, porque é palavra viva. Hebreus 12 diz, né? Ela é eficaz, cortante como espada, capaz de penetrar ao ponto de separar juntas, medulas, alma e espírito, coisas que nós já tentamos fazer, a ciência tenta fazer, a psicologia, mas às vezes não consegue. Mas a palavra é capaz de nos esquadrinhar. E é bom que nós estejamos usando a palavra dessa maneira, permitindo que ela nos esquadrinhe, permitindo que a palavra mostre verdadeiramente, revele para nós quem verdadeiramente nós somos, porque daí é que nós temos condição de nos posicionarmos, nos olharmos à frente, traçarmos objetivos, traçarmos metas e conseguimos caminhar, porque entendemos e compreendemos quem verdadeiramente nós somos. Nós não vamos estar fazendo castelos de areia, vamos estar construindo coisas com base na palavra, naquilo que ela diz quem nós somos. E o que ela diz que você é, e acabou. Você já ouviu isso? Não é novidade, ela está se refazendo. Nós precisamos ouvir isso, cada dia, cada manhã. E é importante que você use a palavra dessa forma. Antes de querer aplicar, aplique a você mesmo. Antes de querer construir ou edificar alguma coisa ou alguém, uma meta, faça isso, não deixe de fazer. Porém, aqui colocando aqui, né, para dizer que nós estamos falando a mesma coisa. E não só para dizer, eu não estou querendo desfazer o que já foi feito, o que está sendo fazendo. Se você permitir, você vai compreender, porque é o que eu tenho entendido. Às vezes a gente constrói, mas vem o Senhor e mostra, ó, não é assim, é assado. Eu poderia te dar aqui alguns méritos, né, mas não é isso, não é o objetivo. Deus precisa trabalhar primeiro em mim, antes de eu semear. Estão sugerindo aqui, né? Antes de você levar essa semente, e é importante, às vezes, o pastor Milton, como todo bom pastor que quer tornar a coisa mais leve para você, né? Se não der para você orar todo dia, ore só 2 dias, ou ore 3 dias, né? ou pelo menos, irmão, ao invés de orar todo dia, ore todo dia. Não é fácil, mas é uma realidade que nós precisamos. Agora, orar todo dia, e eu não estou querendo aqui dizer, e nem também banalizar o que eu estou dizendo, e nem banalizar, mas oração nem sempre, ainda que são princípios, valores, não estou desfazendo, mas você pode orar em todo tempo. E como se ora em todo tempo? Trabalhando, andando, indo, voltando, sentado na fila, ou em pé na fila, se é que você faz isso, né? Eu ainda faço. Eu ainda vou para as filas, né? Talvez você não faça isso, né? Você está muito rápido. Mas 1 minuto, 2, 3, e que você colocar o seu coração naquilo, certamente o Senhor vai ouvir. Porque Ele olha não é a qualidade das suas palavras, Ele olha a intenção do seu coração. Não é o seu verbo, não é aquilo que você é capaz de expressar, não é a sua redação. Você não está em um concurso público, onde redação tem peso. Sim ou não, pastor Hélio? É verdade? Às vezes é reprovado por causa da redação.
Não. No céu, Deus olha o seu coração. Às vezes não é uma frase cheia de concordância, mas é uma frase cheia de coração. Onde você diz, tem misericórdia. É o suficiente. É o suficiente para Deus mover céu. Me desculpe, irmão. Tem misericórdia, Senhor. O Evangelho precisa ser encarnado. E nós temos o exemplo do próprio Deus. Para falar do meu problema e para ser inciso na minha necessidade, Ele vestiu a minha roupa. Ele calçou o meu sapato. Ele sabe da sua joanete e Ele sabe do seu calo. Ele sabe dos seus discos de hérnia. Ele sabe da sua enxaqueca. Ele vestiu a minha roupa. Ele encarnou. Então, quando Ele olha para mim e para você, Ele me vê, Ele te vê com a sua joanete, com a sua unha encravada, com o seu problema de coluna, com sua dor. Ele sabe. Agora, por que Ele não te cura? Aí é outra história. Porque cada um é um universo diferente. Esses dias nós vimos João falar aqui que ele estava doente e orou por alguém doente, a pessoa foi curada e ele foi embora doente. Cabe a Ele esses mistérios, não é a mim e você. Nós não somos Jonas para exigir a ação de Deus como eu penso que deve ser. Mas eu devo ser submisso à vontade dEle e dizer, eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim a Tua vontade. Quem fez essa oração mesmo? Também Maria. Também Maria, né? Vivendo um escândalo, né? Ah? Você já pensou? Mas é outro assunto, né? Apesar que ela está aqui. Maria é bem-aventurada, mas José também. Bem-aventurado entre as mulheres e José é bem-aventurado entre os homens. Porque imagina a crise de José. Ah? De quem será que é? De quem? E ele ficou ali caladinho, né? Submisso à visão que ele teve. Mas não é assunto. Então Paulo, o Evangelho precisa ser encarnado, João 1,14. A palavra precisa ser experimentada, sabiamente vivida e apresentada com derme, epiderme. A palavra precisa ser aplicada em mim todos os dias, assim como a oração também. Não no sentido religioso, no sentido de fazer a coisa por obrigação, mas por paixão, como foi aberta aqui a reunião, né? Minha alma anseia por ti, minha alma te deseja. O Espírito, ele não quer soprar, ele está soprando. Ele está soprando. É nós que precisamos desses starts de que Deus está soprando.
para que achar que Ele está fazendo, é nós que precisamos. Ele está sempre falando. A natureza prega, não é isso que o Evangelho diz? Romanos 1, a natureza prega. A natureza, todos os dias, você vê a manifestação da pregação, da graça e da misericórdia de Deus. Agora vê quem quer. Vê quem está olhando para cima. Vê quem está olhando para o alto. Vê quem está interessado em experimentar. Por isso eu digo, pega a semente. Quanta semente vai ser distribuída, pastor? Então, aplique uma, deixa nascer a mudinha, cultiva ela, dá uma regada, faz. E depois, que é muito mais difícil plantar muda, quem já plantou aqui sabe, há um risco tremendo de perder a muda, né? É muito mais difícil, precisa de muito mais cuidado. Plantar a semente é uma coisa, plantar uma muda é outra. Mas plante, suplante, transplante, transfira, passe aquilo que você tem. Ah, mas eu não tenho dom de cura. Ah, eu não sei profetizar, nem eu, e nem quero aprender. Mas transfira o que você tem. Já foi falado disso há muito tempo, né? E aí usa o exemplo do cemitério, coisa e tal, coisa. Mas você tem. Simplicidade. Você é um ser. Você é uma pessoa com qualidades. Sirva você mesmo. Faça alguma coisa de valor para as pessoas, não transferindo, Deus lhe pague. Não, eu te pago. Eu te pago. Eu quero te servir. Eu quero fazer para você. Eu quero transferir para você. Quem sabe um Pix. Não é sugestão, tá? Eu estava orando uma época aí, desesperado, porque eu tinha que fazer umas coisas e eu não tinha capilé. E aí eu orei e falei, Deus, se o Senhor não fizer desse jeito, irmão, eu não tenho. Oração simples, objetiva. Estou indo desesperado para fazer as coisas sem capilé. E aí, no meio do caminho, um irmão que tinha mais ou menos uns 5 anos que não falava comigo, me liga. Ao que eu atendo o telefone, eu olhei e falei, Natal, será que a mãe dele morreu? Ou isso aqui que a gente só pensa que não presta? Aí, irmão, como é que você está? Tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Aí você precisa de coragem, né? E se bem com a coragem fácil, né? Estou sim, brother, estou precisando de dinheiro. Ah, é? Conversou comigo uns minutos. Passa o número da sua conta. Vou te passar aqui não vou dizer que vou resolver seu problema, não. Mas deixa eu te passar aqui uma. Caiu na conta há poucos minutos depois. Tinha 5 anos que eu não falava com esse cara. Estou dizendo isso aqui, irmãos, porque eu estou usando o meu exemplo. Às vezes a gente esquizofreniza o Evangelho. Já falei isso aqui. Brother, isso que você está ouvindo na igreja, você que está careca como eu, de ouvir, literalmente, e aqui tem só 2 carecas hoje, né? Brother, é a maior verdade. É a maior verdade. Deus conhece o seu calo.
Deus sabe, e é isso que Ele quer te apresentar e nos apresentar. Segunda coisa, quanto tempo Paulo viveu em Coríntio? Rapidinho agora, tá? 18 meses. 18 meses ele ficou ali, né? Isso é mais ou menos, você pode pesquisar aí, no Google, e rapidinho você vai achar isso. Junto com Priscila e Flávio, ou não, Priscila e Áquila, né? Não era Flávio não, né? Que provavelmente já viviam lá, já era da cidade. Paulo foi o fundador e ainda estava consolidando aquela comunidade, mesmo longe, mesmo fora, é mais ou menos isso que o pastor Milton está dizendo, né? Hoje nós temos recursos, a tecnologia, tudo, e às vezes nós não aplicamos, nós não usamos. Use o que você tem, mas aplica primeiro aqui, e depois vai com conteúdo. Vai com conteúdo. E eu queria só ler uma frase aqui de alguém. Nenhuma tese verdadeira é mais falsa que nos lábios de quem aprendeu como sabedoria, mas nunca sentiu na sua pele a verdade. Às vezes nós aplicamos para os outros, mas nunca experimentamos. Não nos colocamos como laboratório. Cumpra em mim, Senhor. Faz em mim, faz na minha vida. Começa em mim. Tinha uma música, a gente cantava assim, né? Não sei se vocês lembram. A começar em mim, quebra coração. Hoje nós dizemos, começa na minha esposa, começa no meu marido, começa no meu vizinho, começa no meu filho, começa ali, lá, começa em mim. Vá para a presença de Deus com fome, com sede, e aí você vai conseguir, não é impressionar, você vai conseguir impactar, você vai gerar na pessoa algo além do que as suas palavras, do que a sua redação. Você vai transmitir vida, você vai olhar no olho, você vai dizer, olha aqui meu irmão, é verdade, experimente, Deus está mudando a minha vida. E eu estou dizendo isso para você, Deus está mudando a minha vida, depois de 37 anos. Quem pode dizer glória a Deus? E diga também, já era tempo, pastor. Paulo não desistiu dos irmãos, mesmo estando longe. Aí é uma joia aqui, uma pérola para você. Não desista de ninguém. É para mim, tá, também essa pérola. Não desista de ninguém. Não desista. Assim como seu pai, que está no céu, não desistiu de mim. 36 anos e ele intercedendo, ele orando por mim. Que poderoso, não é só como o pastor disse, né? Ainda bem que Deus não ora por mim, Jesus não intercede por mim só segunda, quarta e sexta. Porque senão na terça eu estava lascado. Amém? A gente brinca para que fique a verdade aí. Ele intercede, não desista, é uma pérola que não desista de ninguém. Não desista. Então Paulo, ele continuou investindo mesmo não estando presente. Terceiro ponto, capítulo 11, ele diz assim, para a gente ler o pretexto, né? Temos o contexto e o pretexto. Espero que vocês suportem a minha insensatez. Quantos estão suportando a minha insensatez aí? Diga amém, irmão. Amém. Fala, eu suporto a sua insensatez, pastor Marcos. Suporte também das pessoas que às vezes são insensatas com você.
que às vezes não conhece a sua Joanete e pisa em cima dela. Suportem uns aos outros. Suportem. Seja como o pastor Auriel diz, né? Dar suporte aliás, suportar é dar suporte. É dizer, eu vou, ainda que eu aprendi, né, brincadeirinha com um pastor nordestino, ele disse assim, a Bíblia diz que você pode andar a 2ª milha, mas a 3ª é por minha conta, eu não ando não. Suporte. Creia, insista, seja incansável naquilo que Deus te chamou para fazer. E aí, suportem a minha insensatez. Qual é a insensatez de Paulo? Paulo tem um currículo tremendo, né? Sobrenatural. Viu coisas, como nós lemos no texto, que ele guardou por 14 anos, pelo menos quando eu leio o texto, pode ser que ele falou para outra pessoa, pode ser que ele contou para alguém, para os mais íntimos. Mas 14 anos sem contar a experiência, vivendo. Por isso que eu falei, Maria está aqui. Lembra de Maria? Até porque ela não podia falar também, né? Mas ela, o que acontecia com ela, ela guardava no coração, ela ruminava, ela experimentava, ela vivia. E depois viu o resultado disso, né? E o contraponto disso aí, você lembra de José? Lembra de José? Eu achei uma lanterninha daquela de bicicleta. Se eu fosse místico, eu diria que Deus está falando para mim comprar uma bicicleta. Que a luzinha eu já tenho. Eu falei isso lá em casa hoje de manhã, né? Você está ficando velho mesmo, hein? Falei brincando, tá, gente? Muitas vezes, nós precisamos de ver, entender aqui, Paulo fala, glorioso, o testemunho dele, a história dele. E ele diz que após essas visões, foi posto sobre ele o que? Um espinho na carne. Que para que ele não se gloriasse, para que ele não vendesse outro peixe, para que ele não transferisse outra coisa. E ali ele ruminou por 14 anos. E aí você vê, né, tudo aquilo que está na história do cara. Está entendendo como é ambíguo? Que nós precisamos ter vida sábia, ter um conhecimento aplicável a mim mesmo, vivendo na dimensão da simplicidade, mas experimentando a palavra no meu dia a dia, vivendo e deixando Deus fazer em mim. E devemos ser sim também sobrenatural, devemos buscar essas coisas, devemos estar com essa fome de melhorarmos cada dia, de termos não sei se caberia ambição, mas vamos dizer fome de Deus, também para as coisas espirituais, para os dons, estarmos prestando atenção em coisas simples e permitindo também que a simplicidade fale ao meu coração, que o nascer do sol seja diferente a cada manhã para você, que o entardecer mais diferente ainda, porque você já experimentou o sol e agora você vai entrar para a noite, mas com uma sensação de nutriente, de vida dentro de você. Você vai enfrentar uma noite, sim, mas eu estou nutrido, eu tenho vitamina D o suficiente, eu estou com as minhas imunidade em alta, dá para ir, dá para enfrentar, dá para ir além. Você pode tudo isso, meu irmão. Você pode experimentar, mas nunca esqueça quem
você é e as qualidades que Deus colocou em você, ainda que seja simples. Você sabe fazer um bolo? Quem aqui sabe fazer um bolo? Hã? É sugestiva essa, tá? Essa é sugestão mesmo. Quem aqui tem vizinho? Quem aqui tem vizinho? Quem aqui é vizinho? Hã? Olha lá, brother. Eu costumo dizer, eu aprendi com um pastor amigo meu, é melhor ter um vizinho perto do que um irmão longe. Seja esse vizinho perto. Leva um bolinho lá. Hã? Não é uma boa sugestão? De suplantar alguma coisa, pastor? Eu lembro, nessas idas e vindas do encontro, vou terminar. Tinha uma lição lá em Pires do Rio, que a gente participou lá, e o pastor lá ensinou uma boa prática para evangelizar. Ele queria ganhar o irmão dele, ele falou assim, o que meu irmão gosta? Gosta de pescar. Aí programou a pescaria, jogou o irmão dentro e foi só ele e o irmão dele para o mato. E aí tome-lhe prática, tome-lhe prática. Não é pregar não, gente. Servir o irmão. Servir o irmão. Tirar o peixe do anzol, pôr minhoca no anzol, dar o que ele gostava. Não vou falar não vou ser corajoso igual o João, não. Não vou ser corajoso igual o João, não. O João é corajoso, eu não. Deu resultado. Por isso que o pastor Milton falou para você fazer 3 só, porque senão vai ficar muito caro. Mas Paulo, quando ele fala de dons lá em 1 Coríntios 12, ele começa dizendo assim, não quero que sejais ignorantes quanto os dons. Não é isso que eu estou dizendo. Não quero que você seja ignorante, é o que eu estou dentro da palavra aqui. E aí ele termina no 31, dizendo, porém, eu quero te apresentar agora um caminho sobremodo excelente. Você é filho de um pai amoroso? Hã? Sim ou não? Meu pai natural não era não, mas meu pai espiritual é. Então não tem desculpa mais. Seja amoroso, meu irmão. Viva o Evangelho. O Evangelho para mim, tem uma síntese. E o maior dela é Jesus se esvaziando. É Deus se esvaziando de si, que está lá em Filipenses. Para quê? Para me servir. Para vestir a minha roupa, a sua roupa. Para te servir. Para te abençoar, para me abençoar, para nos abençoar. E Paulo fala que esse é o caminho sobremodo excelente. Amar você pode. Não vou dizer que você deve, vou dizer que você pode. Porque o Senhor nos demonstrou o seu amor. E nós, como discípulos dele, temos que ser essa pessoa amável. Essa pessoa, não estou dizendo pegajosa, gente. Estou dizendo pessoas que traduzem o seu amor em prática. Que é capaz de fazer. Que é capaz de praticar coisas simples. Mas que tem um efeito poderoso na vida daqueles que recebem. Para terminar. É uma história, eu procurei, mas não consegui, tá? Mas eu vou falar do que eu lembro. É uma história de um pastor, aliás, é um avivalista, né? Um desses missionários aí, no começo de alguns avivamentos, eu não lembro a época, mas a história é a seguinte. O cara, ele se casou com uma mulher
que era doente. Ele não casou por amor. Ele não casou porque ele amava ela. É loucura isso. Ele casou porque ela era doente e precisava de tratamento. E aí, para que ela recebesse tratamento, ele casou com ela. E aí, numa dessas, né, casou, assumiu todo o papel, ele está orando por ela e ela é curada. Recebendo tratamento, mas ele está orando por ela e ela é curada. Aí o pessoal fica sabendo, aí sempre, né, tem aquelas pessoas que vão visitar, e, né, aí chegou para ele e disse assim: você deve ter orado muito, né, para que a sua esposa fosse curada. E aí ele diz, de forma bem simples: eu orei por ela, mas eu tenho orado muito mais para que Deus me mude. Amém? Que essa seja aquilo que você, nesses dias, aplique à sua vida. Claro, não esqueça o outro. Pelo contrário, aplique a você por causa do outro, para que seja melhorado. O pastor Milton falou sobre semente melhorada, né, esses dias aqui, né, do morango, né? Semente melhorada. O evangelho ele vai ser melhorado através da sua prática. Não estou falando heresia aqui não, gente. Estou falando heresia não. Porque há uma ambiguidade. Há uma ambiguidade. Não esqueça quem você é. Porém, use aquilo que Deus colocou em você de forma simples, aplicável. O bolo, o chazinho, né? Sei lá, deixa quieto. Deus te abençoe. Passei um pouquinho, desculpa.